Existem pessoas que trabalham com estética, outras trabalham com autoestima, mas poucas conseguem transformar essas duas coisas em uma verdadeira missão de vida. E quando alguém descobre a sua essência, ela deixa apenas de exercer uma profissão e começa a transformar histórias. A nossa convidada de hoje, ela acredita exatamente nisso. Ela é escritora, mentora, palestrante e leva uma mensagem que tem inspirado milhares de pessoas a reencontrarem o seu valor. Nós estamos falando da Eliane Regina Fagan, criadora da marca Fagan Arrasou, autora do livro Seja Fodástica. Olha, é uma mulher apaixonada em despertar a beleza que existe dentro de cada pessoa. Eliane, seja muito bem-vinda ao nosso Gente que Faz Impacto. É uma alegria receber você aqui, viu? Gente, eu que agradeço, tá, pela oportunidade, a você, Gleice, a você, Nilce. É um prazer enorme estar com mulheres como vocês, com essa frequência, né? Mulheres bem resolvidas, mulheres que sabem realmente o que querem, mulheres, como se diz, que sabem realmente a sua essência, a sua beleza interior. Que isso é como se diz, o segredo de tudo, né? E para mim estar aqui, gente, é um prazer muito grande de verdade. Tá? Obrigada, Eliane, por ter aceitado este nosso convite. E hoje nós vamos querer conhecer um pouco mais essa mulher por trás da marca, por trás da escritora, da mentora, que inspira tantas pessoas. Eliane, antes de falarmos sobre a profissional de sucesso, nós queremos conhecer a mulher. Quem é a Eliane Fagan? Me diga. A mulher Eliane Fagan. Você sabe que para mim isso é algo assim muito profundo, Nilce, muito profundo, porque eu tive que redescobrir essa mulher há 5 anos. 5 anos atrás. Pandemia foi um divisor de águas na minha vida. Por quê? Porque aquela mulher que viveu, né, no mundo do salão de beleza, no mundo voltado para as outras mulheres, no mundo de mãe, no mundo de filha também, né? Então, assim, quando chegou em determinado tempo, eu não conseguia entender quem era essa mulher. Você acredita no negócio? Não era mais nem a Eliane empreendedora. Era a Eliane mulher mesmo. A mulher mesmo, né? Eu não sabia. Redescobrir. Aonde que você tinha se perdido? Aonde eu tinha me perdido. Por quê? Porque eu ia para o Sebrae buscar consultoria, que eu queria muito o mundo digital, e eu chegava lá, os consultores perguntavam assim para mim, mas quem é você, Eliane? Eu não sabia responder. Então é sobre isso. Mas hoje, a Eliane mulher, graças a Deus, devido a todo o processo de redescobrimento, de busca, né? Aquela vez que eu estive aqui com vocês, foi um processo, gente, mas porque eu quis isso, eu tomei essa decisão e foi uma necessidade minha mesmo interior, né? Me redescobrir, saber realmente quem era a Eliane Fagan como mulher, com a essência dela. Maravilha, viu? Eu fico Entendeu? muito feliz com Sim. você saber hoje quem é essa mulher aí, que um Sim. dia não conseguia falar, né? Não. E aí a gente acha interessante, Eliane, que existe uma frase, né, que se tornou bastante marca registrada sua, que é Fagan arrasou, o nome já diz, né? E a gente quer saber como que nasceu essa expressão, em que momento ela deixou de ser apenas uma frase e passou a representar quem é você. Sim. Essa frase é tipo um bordão, né? Para mim, na época, foi porque, como eu convivi muito com mulheres, né? Com pessoas, e eu sempre elevei muito a autoestima de todos, tanto na líder de equipe, que eu fui líder de equipe também, né? Então, tudo eu falava, arrasou. Tá tudo bem. Pessoas, né? Ai, você tá linda, maravilhosa, você tá arrasando. Li, eu tô com uma dificuldade assim, levanta essa corda de poeira e dá a volta por cima, arrasou, vai, só vai. Então, assim, isso vem da minha história mesmo, entendeu? Li, mas o que é isso, arrasou? É a minha história mesmo, porque o arrasou para a pessoa, para mim, assim, arrasou, só vai, você tá linda.
acredita. E você fazia isso, você deixava as eu- mulheres lindas, né? Sempre. Eu amo ver mulher bonita. Eu sou apaixonada em ver mulher assim. Quanto mais bonita, mais eu fico feliz, você entendeu? Mais eu acho assim que a pessoa tem que se autovalorizar, não Autocuidado, exagero. né? Não sou contra. Também, Nilce, é o seguinte, se a pessoa quer, porque eu tive cliente que fez 21 cirurgia plástica, sabe? Por isso que eu falava. A pessoa chegava e falava, Li, vou fazer outra cirurgia plástica. Eu falava, já é uma Barbie, né? A minha era uma Barbie. Vai fazer o quê? Eu vou fazer no seu. Arrasou, vai então. Entendeu? Aí por isso que eu gosto de vir aqui, porque você fala frase pra gente. Leve, né? Deixa a Então, pessoa é isso que eu tranquila. penso, é o momento da Só dá uma pessoa. empurradinha, né? Eu só falava assim, filha, bom, eu sabia que a pessoa tem dinheiro, tem condição, mas se a pessoa não estava bem com ela, vai, arrasa. Sobre isso. E você fala muito sobre essência, identidade e autoestima, né, Sim, Eliane? sim. Mas toda missão nasce de uma história. Uma história. Conta aí essa história pra gente. Essa história da essência é uma história assim maravilhosa, porque como eu convivi muito esse lado da beleza, da estética, da autoestima, autoconfiança, mas eu me perguntava muito, Nilce, por que existem pessoas que nunca tá bom? E não era sobre dinheiro. Não era sobre dinheiro, era sobre... Porque, na verdade, no meu salão sempre foi um salão assim, que eu atendi o A, o B, o C, o Z, entendeu? Né? Então, essa sou eu, né? Nessa questão assim de atendimento de pessoas. E eu percebia que existiam pessoas tão em paz e tinha tão pouco dinheiro, enquanto aquela que tinha muito dinheiro, viajava o mundo inteiro, e ela sentava na minha cadeira e contava, você via que faltava alguma coisa. Aí eu me perguntava, por que será que existe isso? E eu, como uma pessoa assim, muito voltada para a mente, né? Eu sempre estudei muito sobre a mente, eu gostaria muito de entender a mente. Com 13 anos, eu lia livros do Joseph Murphy, né? Mas quem me ensinou muito sobre essência, o que a gente tem dentro da gente, que é o que vai trazer essa tal felicidade que todo mundo busca, lógico que a aparência conta, sim, o autocuidado. Só que se você não souber realmente quem é você, qual é o teu propósito de vida, qual é a tua missão nesse mundo, você pode fazer você se aceitar, porque muitas vezes tem coisas que a pessoa não se aceita. A não aceitação. Do que passou, do que ela passou. Ô, Eliane, eu vou ter que te cortar um pouquinho. Que tamanho? Você deve ter sido uma mulher muito linda. Porque eu sou linda, né? você é linda demais. Imagina você novinha, na juventude, até na sua idade adulta, né? Você teve sempre esse cuidado também. Então, esse autocuidado foi muito natural meu, Nilce. Você entendeu? É sobre isso. Enquanto eu via as mulheres fazendo regime drásticos, eu sou da época lá de médicos que fazia, eu nunca tive essa necessidade. Sempre foi... Sempre. Eu nunca tomei remédio, eu nunca fiz uma cirurgia plástica. Eu Isso nunca dá tive pra- essa... Mas se eu tiver que fazer, eu vou fazer. Dá pra ver pelos traços dela, né, Nilce? Sim. Que ela era uma menina de 20 anos, assim, que dava Linda. trabalho, né? Não, mas sua regra, o seu limite de peso era cuidado constantemente. Sim. Eu adquiri o hábito alimentar e exercício físico desde menina, né? Eu jogava bola, né? Não era a atleta, não, mas eu jogava bola. Depois que eu me casei muito jovem, né? E eu tive esse autocuidado comigo, sempre, a vida inteira. E se eu não fizer, eu não funciono. Sério? A minha mente não funciona. O meu exercício físico tem que ser feito 3 a 4 vezes por semana. Que ótimo. Eu tiro para mim, então, assim, desde menina mesmo. E com isso eu mantive. Quando eu vi, né, teve uma época que eu me perdi nessa questão de peso, mas eu voltei, eu perdi 25 quilos sozinha, de boa.
Teve o fator fator hormonal também, né? Mas, ô, Nilce, eu nunca tive problema. Que bom, maravilha. E aí, então, depois de tudo isso, essa história que você acabou de contar para nós e para o nosso público ali, nasceu o livro que despertou um propósito em você, né? Aqui a gente colocou para fazer uma pergunta para você, que você escreveu o livro Seja Fodástica, é isso? Sim. Só o título, né, gente, já desperta aí muita curiosidade. Eu creio que todo mundo já está querendo saber como assim, gente, Como assim? né? E como que nasceu esse livro? Fala para nós. O livro Seja Fodástica, eu sempre fui muito empreendedora, né? E eu li um livro uma vez do Caio Carneiro chamado Seja Foda. Eu fiquei impressionada com o momento que ele estava passando e ele desenvolveu esse livro. Foi minha inspiração, entendeu? E para mim, quando eu estava na pandemia, que eu queria virar o meu ciclo de vida profissional, de tudo, né? Do meu reconhecimento. Então, assim, o livro Seja Fodástica quer dizer essa mulher, porque eu sou fodástica. Eu sou focada. Engraçado que entendeu? Você vê também isso nas pessoas, né? Sim, eu sou muito otimista. Eu sempre fui. Ô, Eliane, Eu não vou falar que eu sou perfeita, tá? Eu não sou perfeita, tá? Mas eu sou muito. Essa sou eu mesmo, eu sou muito otimista para as coisas, né? Você costuma falar que não é apenas um livro, né? Não. Que foi um chamado. Foi um chamado. Explica essa mensagem pra gente. Que chamado foi esse? Porque eu tinha aqui dentro de mim. Por isso que eu falo que quando a gente descobre a essência, e eu fui buscar isso de uma forma abrindo leques, né? E nesse momento, quando eu vi, eu fui que nem São Tomé, eu precisava ver quem era eu dentro da minha essência. E não era sobre religião. E eu vi quem era essa Eliane. Quando eu vi ali, falei, nossa, eu pensei assim, é sobre isso. É fazer a pessoa entender que existe dentro de cada um essa essência. Eu vim aqui buscar, porque eu estava em Curitiba, tá? Eu vim aqui buscar. O que eu vi, talvez o outro não viu. E tá tudo bem. Porque é o momento de cada um. E essa necessidade que eu tenho, que eu sempre tive em salão, de deixar o outro melhor, mais feliz, independente da pessoa que está do meu lado, eu tive essa necessidade e eu não sabia como começar. Que maravilha. Foi muito difícil para mim. Foi como se diz, eu cheguei no fundo do poço para entender isso. Mas eu não desisti, porque era hora de eu não desistir de mim. É o que acontece, às vezes também nós passamos por deserto, porque algo extraordinário está para acontecer. Sim. Foi o que aconteceu, o nascimento desse livro com propósito. Isso, eu me permiti passar pelo deserto, pela humilhação, saí do salão de beleza que eu tinha, com 20, 30 pessoas trabalhando. Fui lá, perder tudo, ter que recomeçar sozinha. Então, assim, e nesse momento, eu falava assim, eu paralisei. Eu falei, mas é necessário. E o mais bonito que aconteceu nesse processo aí, que você buscou. Aquele dia da imersão da Nilce, você veio, foi um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e te juntou novamente. E é sobre isso. É sobre as buscas, né? Que eu tenho uma família também, né, Gris? Que meus filhos, né? Tenho 3 netos hoje, coisa mais linda do mundo. Tenho um papai e mamãe ainda. Então, essa força é uma força, minhas irmãs, é uma força que é família. Sim. Entendeu? É a base de tudo. Base de tudo, entendeu? E fora isso, o que eu senti? Em qualquer ambiente que eu estivesse, eu sentia que existia pessoas assim, como que acreditavam em mim também, fora salão de beleza, entendeu? Então, assim, era esse reconhecimento que eu tinha, mas eu tinha que me encontrar. Isso. Me encontrar. Encontrar era sobre eu e Deus. Amém, isso mesmo. E aí aqui você trouxe para nós, em algum momento, que você acredita que todas as pessoas, elas carregam um tesouro dentro de si, né? Sim. Mas muitas ainda não descobriram, que é a mensagem que você já nos passou aqui. E por que você acha, né, vivendo tudo isso que você já viveu, que isso acontece? Isso é nítido para mim. É uma lógica para mim, porque cada um vem de uma história, cada um vem de uma família, cada um...
Para mim, o ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus. Ele nasce com isso. Só que, por isso que eu falo que não tem que existir o pré-julgamento de ninguém. Eu convivi com uma amiga minha, que ela era, na época, foi no ano de 2000, a mulher mais linda de Maringá. Mais linda de Maringá. Era da minha idade. E ela tinha tudo do que você imaginava, como a gente vê hoje, né? Aí hoje o tempo mudou, o mundo da tecnologia mudou, então é mais fácil acesso. Sim. Mas na época ela não. Ela era exclusiva. Você ser exclusiva? Ela era exclusiva. Você é a mais... ela era mais bonita, ela tinha tudo quanto é roupa de grife, ela tinha tudo quanto é marca, ela tinha tudo. Entendeu? E ela tinha uma irmã, por isso que uma irmã dela que não era como ela. Aí eu fui buscar. Isso para mim foi uma história que me marcou muito, sabe por quê? Por que essa irmã era assim e a outra assado? Uma era aquela professora que tinha filhos para, né, aquele marido que o marido levava no salão. E essa aqui, ela era uma mulher linda, maravilhosa, mas ela era a mulher mais linda, mas ela era uma garota de programa. Olha que diferença. Então, assim, e na época, para mim era indiferente, entendeu? Assim, e eu tinha amizade com as duas. Daí você começa a... E eu falava assim, mas por quê? Por quê? Aí você vai na história. Isso, vai lá para conhecer. Você vai conhecer. Eu conheci os pais até das duas. Eu fui a fundo até para descobrir. Entendeu? Então é sobre isso. O que acontece? Para poder entender. Para poder entender e ajudar o outro. Né? Inclusive, eu estou sabendo que ela não está legal, porque ela não consegue sair disso que ela passou, porque foi muito traumatizada, muito traumático para ela. Então, assim, eu nunca tive o pré-julgamento dela, por ela ser a garota de programa, entendeu? Nunca, pelo contrário, eu sempre tive ela como, né? Então, às vezes, tem pessoas até que não me entendiam muito, mas para mim não era, eu não estava preocupado com o outro. Eu estava preocupado era sobre eu, sobre a pessoa que sentava na minha cadeira e era muito bem atendida. E essa troca, para mim, é o que fez eu chegar onde eu estou hoje. O que tinha dentro delas. Dentro delas. A essência delas. Ela sentava na minha cadeira e ela sentia esse amor que eu atendia. Mas eu fui na história para descobrir, daí eu descobri. Então, para mim, isso assim, é uma lógica para mim entender. Não tem que ter pré-julgamento de um ou de outro. É porque alguma coisa aconteceu lá no passado e essa pessoa, talvez, ela não consegue entender isso. Não tem, talvez, entendimento, conhecimento. Talvez essa aqui tinha, que era professora, mas essa daqui não tinha. E está tudo bem. Vamos voltar para o livro? Vamos. Me conte aí, qual que foi o relato mais emocionante que você recebeu de alguém que já leu o seu livro? Houve algum momento que você pensou, era exatamente para isso que esse livro precisava nascer? Sim, sim. Muita gente já leu meu livro, né? Mas, assim, meu pai. Imagina. Deve ser a maior alegria, ver o pai da gente... o que a gente... Ele tem 88 anos. Quando ele viu o título, ele não entendeu, né? Falei, pai, olha aqui. Aí ele falou, poxa. Né? Ele pegou, falou para ele, falou... Aí eu falei, sabe o que é isso, pai? Aí eu falei, isso aqui é uma mulher focada, uma mulher otimista. Você explicou para ele? Expliquei para ele o que era, né? Os acrônimos, tudo certinho. Ele falou assim, isso aqui vai ser um sucesso. Olha que lindo. Por isso que eu pus o nome mesmo ali. Foi por causa do meu pai. Que lindo. Sim. Tá querendo fazer a gente chorar, o público chorar. Você segura aí que ainda tem coisa mas eu só mexia com a emoção. Que lindo, Eliane. É super normal e todo mundo entende, tá? Ainda sobre a beleza que vem de dentro. Sim. Vou esperar um pouquinho você se recuperar aí, enquanto eu faço essa nova pergunta, tá? Sim. Hoje a gente vê que nós vivemos em uma sociedade muito preocupada com a aparência.
a cada dia mais, né? Uhum. E aí nós queremos saber na sua visão, qual que é a diferença entre beleza exterior e beleza interior? Sim, qual que é a diferença? Não existe diferença da beleza interior e exterior. Lógico que não. A beleza exterior que eu quero dizer, eu falo assim, as pessoas me viam muito como uma mulher muito vaidosa, né? Entendeu? Então, assim, essa vaidade você pode ter, que eu acho que Deus deixou isso. Você cuidar do que Deus te deu, você pesar do teu corpo, você ter esse autocuidado. Ter o com cuidado de combinar uma peça de uma peça de roupa, roupa. que às vezes não é nem a qualidade, não é aquela Não. marca estrondosa, mas é a harmonia que você cria. E ter esse equilíbrio de saber que você tem esse talento dentro de você e você pode usar sim, porque foi Deus que te deu isso, entendeu? Não é? É Deus e não é sobre, porque eu tenho que comprar aquela roupa caríssima. Nem é porque é exibido. Não, e não é porque não é porque ela é exibida, porque ela é metida. Não, é a permissão. Você se permitir a ser assim, você se aceitar. Esse é um talento que Deus me deu. Eu amo moda, né? Vocês amam moda. Vocês se amam. Isso é o amor próprio. E como que você vai cuidar de uma outra mulher se você não está bem cuidada, né? Não tem como, não é verdade? É sobre isso. E você acredita também, Eliane, que a autoestima influencia diretamente nos relacionamentos, na vida profissional e até na forma como uma pessoa enfrenta os desafios? Como que isso acontece? Como que você vê isso na sua vida? Acredito sim, autoestima sim. Por quê? Porque é muito simples. A primeira pessoa que a gente vê quando a gente acorda, quem que é? A gente. Eu mesmo, é isso mesmo. Quando você se olha no espelho, você tá lá, aquela cara, né, que às vezes está com um desafio. Aí você, isso eu vivo. O livro fala sobre isso. Isso eu vivo. Eu olho e falo assim, peraí um pouquinho. O que eu vou fazer? Eu vou fazer isso agora aqui que eu preciso fazer ou eu vou me cuidar? Porque é sobre isso, é reflexão, as escolhas. Não, a primeira coisa sou eu vou me cuidar. Então, eu já tomo, lavo o rosto, arrumo o cabelo, vamos caminhar. O que acontece? Isso é nítido ver, gente, eu vejo assim, saiu para caminhar, conversou com o padeiro, conversou lá, chega na academia, recebeu um abraço. Gente, olha, chega em casa, você já está com autoestima elevada, você vai resolver o teu desafio. Daí, de repente, a frequência muda, de repente você recebe um telefone e fala assim, olha, estou indo aí agora, porque daqui a pouco nós vamos fazer tal coisa. Você olha no espelho, já nem é mais aquela pessoa que você acordou. É o momento. Já é outra pessoa. Exatamente, e é sobre isso. E aí, trazendo isso daí, vamos engatar aí numa outra pergunta, que eu queria saber que você era muito de transformar a vida de mulheres, né? Sim. Então, assim, traz para nós uma transformação marcante, Sim. que você nunca esqueceu, por exemplo. Sim, nunca. Essa é a minha missão, meu propósito, é transformar vidas. Tem alguma que você nunca esqueceu? De transformação, mulheres? Todas que eu transformei, hein? Mas a principal que eu transformei, eu vou te falar quem que é, assim, que eu tenho muito orgulho dessa mulher. É, muito mesmo. Sou eu mesmo. Olha, Parabéns! Deve ser fodástica, né? Não, é verdade. De todas as mulheres que eu transformei, porque foi feito com tanto amor, mas assim, hoje eu vejo nitidamente. A principal transformação que aconteceu fui eu mesma. E na sua opinião, Eliane, qual é o maior ladrão da autoestima feminina hoje? Eu acho que o mundo da internet, porque nós somos movidos, né, Nilce, pelo olhar, pelo ouvir, né? E o que acontece? A pessoa autoestima, a mulher principalmente, que nem, por exemplo, vamos lá. Ela não consegue ter esse olhar para ela sempre tem para o outro. Eliane, nós vamos entrar nessa parte do empreendedorismo, né? Sim. Que a gente sabe que você é uma empreendedora de sucesso, né? De inspirar outras mulheres, né? E aí, qual que foi o maior desafio como empreendedora nessa sua trajetória? O maior desafio é sair do mundo físico para o mundo digital.
comecinho, esse né? começo. Porque eu vim de uma geração dos anos 80. E eu sou muito visionária para as coisas. Para você ter noção, em 2005, aqui em Maringá, eu trouxe um sistema de São Paulo que nenhum salão de beleza tinha. Sistema de computador, né? Que era o AZ. Então, assim, eu sou muito visionária nas coisas. Só que, na época, eu não tinha tempo, porque eu era líder, eu era cabeleireira, eu era líder, entendeu? Então, é sobre isso. É sobre visões, entendeu? Mas o meu maior desafio é esse. Como eu vim de um mundo totalmente não digital, eu tenho muita dificuldade. E eu travei. E olha que eu tinha um programa na Band, né? Um pedacinho com a Cristina Calisto, que era o quadro Transformação. Eu lembro dessa época. Lembra? Né? Quadro Transformação com Eliane Fagan. E eu ia levar, mas quando chegou no digital, e muita gente é travada por isso. E o digital vem com tudo, a gente precisa alinhar e tá dentro. Gente, eu acho que hoje o canal é esse, o mundo mudou. As pessoas mudaram. A pandemia fez com que as pessoas entendessem que a forma de trabalhar é essa hoje. E não tem como você correr mais, não vai voltar. E quem não tiver antenado vai morrer na praia. Vai ficar para trás, Vai né? ficar pra trás. Além do digital, já houve algum momento em que você pensou em desistir? E se sim, o que te fez continuar? Teve muitos momentos do digital, né? De muitos momentos, porque o que me fez pensar em desistir, tipo assim, talvez assim, um momento, né? Tipo assim, meus filhos começaram a ter filhos e eu me vi vó, entendeu? Então assim, foi um momento assim da perca do salão, de uma sociedade que não estava mais legal, né? Da ressignificação de um casamento de 40 anos. E aí eu fiquei vó. Entendeu? Aí eu falei assim, gente, o que eu vou fazer agora? Vou ser vó? O que é ser vó? Vou tentar entender. Fui tentar entender, porque fui tentar entender porque. Falei, será que ser vó tem que ser aquela vó? Então você ficou muito confusa, porque eu tive vó, né? Eu fiquei muito confusa. Então foi muita coisa que aconteceu numa hora só. Sim, entendo. Então foi muitos desafios. E aí... E a questão hormonal e a questão idade também. Quando eu cheguei nos 50 anos, eu falei, a impressão que eu tive assim, falei, gente, a impressão que eu tive assim, sabe assim, de mulher velha. No meio do caminho você já pensou isso? Sabe? Sim. Então envolveu muitos fatores, muitos mesmo, sabe? Daí foi onde que eu fiz tudo, a busca, né, o reconhecimento. Foi o meu momento. Sim. Porque sempre fui demais na igreja, para os outros, né? E eu ia mesmo, entendeu? Sim. Eu fazia acontecer e eu tinha que fazer para mim. E aí, então, hoje a gente hoje você é mulher muito mais centralizada. E aí, o que você, por exemplo, diria para aquela Eliane daquela época, se você estivesse começando hoje? O que eu diria para ela? Eu ia falar para ela que ela é uma mulher muito linda. Arrasou. Muito linda, que ela precisava acreditar nela, que ela estava no caminho certo, mas ela tinha que ter paciência e ela não poderia perder o foco, porque iria aparecer muitas oportunidades na vida dela, mas ela teria que ficar firme no propósito de vida dela. E eu fiquei só confiar. Eliane, como você gostaria que a sua marca fosse lembrada daqui a muitos anos? Eu gostaria que fosse lembrada como a mulher que nunca desistiu. Que ótimo. Sim, aquela mulher que não precisou, como se diz, trabalhou sempre na área da beleza, da estética, mas assim, que a maior beleza dessa mulher foi a interior mesmo, que é o que fica. Porque não é sobre o cabelo, porque lógico que tem que ter um cabelão, né? Tem um corpo peitão, tudo está certo, gente, porque se é a necessidade da pessoa, tá tudo bem, entendeu? Mas assim, essa mulher não teve essa necessidade.
Entendeu? Então é esse legado que eu gostaria de ter, que eu tenho um propósito de vida, ajudar essa mulher, para ela acreditar nela, não depositar expectativa em cima de ninguém, é sobre ela mesma e sair dessa zona de conforto. Vamos aproveitar então isso e vamos focar nessa mulher ali que está assistindo a gente, Uhum. tá? E agora, imagina que essa mulher que está assistindo a nossa entrevista com você, ela perdeu a autoestima, ela não acredita mais em si, ela tem vergonha da própria história dela, e olhando diretamente para ela, você vai dizer o que você gostaria de dizer para ela depois de tudo isso que eu posicionei dela. Gostaria de dizer a ela, o primeiro passo que ela deve fazer, busca saber realmente quem é você. Olha lá para a tua história. Não é mais sobre o outro, é sobre você. Você mesmo. Quem é você? O que você tem de mais precioso está dentro de você. E essa preciosidade, ninguém vai saber se não for você para redescobrir isso. E isso é um tesouro tão grande que tanta gente, tantas pessoas precisam disso aí, desse tesourinho que está dentro de você, dessa chama que você tem no teu coração. Porque eu tenho certeza que você é uma mulher linda, maravilhosa, exuberante, mas acima de tudo você é filha do Criador. Arrasou! E se fosse para resumir em uma frase a sua missão, qual frase seria? Minha missão é transformar vidas, transformar pessoas, fazer as pessoas acreditarem em si próprias. Eliane, agora nós vamos para um bate-bola. Sim. Você vai responder com uma palavra ou uma frase. Uma palavra que define a Eliane. Fodástica. Boa! Um valor que você nunca negocia. Minha essência. Quem mais inspira você? Deus. Um livro que marcou a sua vida além do seu. Augusto Cury, Navegando nas Águas das Emoções. Uma conquista que mais te emociona? Conquista? Meu livro. Meu livro. Meu livro. Nossa, é que eu tive muitas conquistas, né? Nossa, eu tive muitas conquistas, mas meu livro foi... Eu estou me sentindo assim... Bem, né? Realizado. Muito. Que ótimo. Eu tenho. Agora, um sonho que você ainda deseja realizar. Sonho que eu tenho e desejo? De dar continuidade desse sonho meu, que eu acho que é isso que Deus tem preparado para mim. Eu quero dar continuidade da transformação de vida de muitas pessoas mesmo. E o que significa sucesso para você? Sucesso? Sucesso é você ser reconhecida dentro daquilo que você é, dentro daquilo que você fez para o outro e sem ter que passar por cima de ninguém. Sim. Agora eu quero que você complete a frase para nós. Toda mulher nasceu para ser feliz, ter paz, né? Eu não sou feminista, né? Eu não sou feminina. E deixa eu te falar que aqui, no Gente que Faz Impacto, acreditamos que toda a história ela tem um legado, né? Se daqui muitos anos alguém lembrasse de você por apenas uma mensagem, o que você gostaria que fosse essa mensagem? Mensagem? A Eliane Fagan foi uma mulher muito determinada, otimista, nunca desistiu, e ela é uma mulher que ela sempre lutou por ela e pelo outro, pela vida que Deus deu. Lindo! Ai, que pena, estamos chegando ao final. Eliane, muito obrigada por compartilhar sua história, sua essência, esse seu livro que está chegando aí, que eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Foi uma conversa inspiradora, verdadeira e cheia de significado. Foi mesmo, tudo isso que a Anice falou, mais o dobro. E hoje nós aprendemos que a verdadeira beleza, ela não está apenas naquilo que nós nos vemos no espelho, né? Mas na coragem de descobrir
quem realmente nós somos. Então, por isso eu quero agradecer, né? Muito obrigada por abrir seu coração aqui, hoje para nós e também para o nosso público, né? E que Deus continue abençoando aí essa sua missão, né? Que muitas pessoas continuam vendo transformação na vida delas através de você. Obrigada a você, Gleice. Obrigada, Nilce, tá? Pela oportunidade. Eu estou num momento muito único da minha vida, né? E só o fato de eu estar falando aqui da forma que eu estou falando, porque eu só chorava, né? Mas, enfim, obrigada a vocês por tudo, a Deus, pela minha família, pelos meus amigos e por todos que torceram por mim, né? Porque existem as pessoas contra, mas nós temos muito mais pessoas a favor. E eu acredito no ser humano. Eu sempre acreditei e vou continuar acreditando. E se você que está nos ouvindo, se essa mensagem falou com o seu coração, compartilhe com a sua amiga, repasse o link para ela também ouvir. E não deixe de acompanhar o trabalho da nossa convidada pelo Instagram, @ElianeFagan, Fagan com N no final. Siga também @Gente que Faz Impacto, porque negócios podem gerar resultados, mas são as histórias que geram impactos. Até o próximo episódio.